então, como é que estão? Bem-vindos ao meu canal TMGC, eu sou a Tarsila e é um prazer conhecer-vos. Hoje este vídeo é sobre uma tag que tem tudo a ver com o nome do canal. O canal chama-se The Mixed Girl Chronicles e a tag, por acaso, chama-se The Mixed Girl Tag. Esta tag tem cerca de 10 perguntas, todas elas relacionadas com o fato de ser-se mestiço ou mestiça. E é exatamente isso que vou fazer, vou responder a essas 10 perguntas. E a primeira pergunta desta tag é: tu és mestiça de quê? Eu sou 20% portuguesa, 70% japonesa e tenho cerca de 10% provavelmente relacionados com árabes ou algo do género. Pergunta número 2. Com qual etnia é que te confundem mais? Quando eu cheguei a Portugal, por acaso coincidiu com a primeira vaga de imigrantes chineses e desde então confundíamos muitas vezes com os chineses. Agora é que já não acontece tanto confundirem-nos com os chineses, mas devido às novas ondas de imigração, digamos assim, têm-nos confundido também com coreanos, principalmente porque cá onde vivo há muitos turistas coreanos. Nunca vou me esquecer de uma vez estar a passear na Baixa com a minha irmã e passaram por nós duas meninas portuguesas a cochicharem entre elas, mas o suficientemente alto para eu e a minha irmã percebermos o que é que eles tinham dito. Eles tinham dito assim: olha, elas são coreanas! E nós... foi a primeira vez que confundiram-nos com coreanas, então desde aí penso que talvez agora são estas duas. Nós é que não sabemos bem o que é que os outros andam a dizer e a pensar quando passam por nós. Pergunta número 3. O teu cabelo é liso ou encaracolado? Como estão a ver, ele nem é uma coisa nem outra, ele é uma mistura dos dois. Ele é ondulado, mas com ondulações grandes, mas é liso. E penso que isso é o resultado de origem japonesa e origem portuguesa juntarem-se numa só pessoa e dá assim este cabelo assim muito estranho, que eu não sei bem dizer se é liso ou se é ondulado. Pergunta número 4. Vir de diferentes origens foi e é desafiante no meu crescimento? Sim, foi difícil, principalmente na minha adolescência, mas acho que todos os adolescentes têm uma fase em que têm uma crise de identidade. E eu tive, principalmente pelo facto de eu ser mestiça, porque eu não sabia onde me encaixar socialmente, porque para mim, pronto, eu estava em Portugal e eu pensei, como é que eu vou me encaixar aqui entre eles? Adaptar-me, pronto, adaptei, mas apresentar-me como uma pessoa era difícil, porque eu sou japonesa, sim, mas não. Eu sou portuguesa, sim, mas não. Mas eu nasci no Brasil, portanto, era complicado. Uma adolescente tentar decidir como é que iria se apresentar aos outros era a parte mais difícil, principalmente para mim, porque tinha essas 3 origens. Até que, com o tempo, com as experiências que eu ia tendo até hoje, né, aceito as minhas origens e tenho orgulho muito nelas. Pergunta número 5. Qual é a origem que tu abraças mais? Bem, por mim eu diria que seria japonesa. E o que os outros dizem também. No entanto, admito que também possa ter um bocadinho de todas as outras origens, principalmente no que toca a falar. Os japoneses falam muito pouco e os portugueses falam muito mais. Eu falo pelos cotovelos, portanto nessa área sim, eu sou bastante portuguesa. Mas em relação ao resto, acredito que abrace mais a cultura japonesa pela forma como trabalho, pela forma como eu vejo as horas e a pontualidade. Até mesmo, por exemplo, eu tiro os sapatos antes de entrar em casa. Gosto muito do arroz japonês, não substituo por nada, embora tenha muito da cultura portuguesa também. Pergunta número 6. Tu já foste gozada por ser diferente? Não, acho que não. Eu acho que nunca me senti gozada por isso, mas já fui alvo de perguntas muito estranhas. E digo estranhas porquê? Muitas pessoas perguntavam coisas um bocado descabidas porque não conheciam nada sobre esse assunto. Então eu não me sentia ofendida, eu sentia que tinha de ajudar essa pessoa a ter conhecimentos sobre isso. Então eu contornava a pergunta e respondia normalmente, apesar de muitas vezes as perguntas serem estranhas. Eu respeitava essa dúvida da pessoa, essa curiosidade da pessoa. E muitas vezes dessas perguntas surgiam grandes amizades. Pergunta número 7. Já sentiste vergonha por ser multirracial? Não,
Porquê que eu teria vergonha? Eu sentia confusão muitas vezes e um bocado insegura, porque eu não sabia bem qual era a etnia que eu usava para apresentar-me, mas vergonha não. Não, eu sentia-me confusa e um bocado insegura, mas vergonha não. Nunca tive. Pergunta número 8. Tu sentes que ser mestiça tem os seus benefícios? Claro que sim. Acho que nós temos de ver sempre o lado bom das coisas. E o lado bom de ser mestiça é comida, por exemplo. Em casa temos comida japonesa, temos comida portuguesa, temos comida árabe, temos comida brasileira até. Portanto, eu vou dizer que esse é um benefício muito grande. Normalmente o mestiço aparenta ser exótico e tudo o que é exótico é interessante, portanto isso é positivo. Eu, pelo menos, declaro isso positivo e é um benefício. Um benefício que eu acho muito importante, é um dos que eu valorizo muito, é o fato de poder interpretar várias situações no nosso dia-a-dia com diferentes lentes. Eu, no meu caso, por exemplo, posso interpretar com a lente japonesa, com a lente portuguesa, com a lente de quem nasceu num país e está a viver noutro. Portanto, essas lentes contribuíram muito e contribuem muito na minha forma de ver as coisas e na minha forma de ver o mundo e permitiu alargar os meus horizontes e também penso que permitiu que muitas pessoas pudessem ter a oportunidade de descobrir que afinal é possível interpretar uma situação com várias perspectivas. Penúltima pergunta, portanto a pergunta número 9. O que é que torna ser multirracial algo bonito? Ora bem, é difícil explicar por palavras, mas eu vou dizer o facto de ser-se multirracial e já ter várias origens e várias culturas torna essa pessoa bonita, torna todas essas pessoas bonitas. Uma pessoa multirracial é bonita porque tem muitas origens, ou tem mais do que uma origem, e isso a torna bonita. Pergunta número 10. Algum conselho para aqueles que têm passado dificuldades por serem multirraciais? Sim, tenho conselhos para dar porque eu também ouvi muito. Aquilo que eu ouvi vou transmitir para vocês. Mestiços, bonitos. 1. Aceita as tuas origens. Isso leva algum tempo. Não é de um dia para o outro que vocês vão aceitar as vossas origens. E uma forma de vocês aprenderem a aceitar as vossas origens é aprender com os vossos parentes. Por exemplo, os vossos avós, com os vossos pais, que de certeza vão explicar-vos muito sobre a cultura de cada um deles. E isso vai ajudar-vos a abrir os vossos horizontes e a se calhar a aprender a gostar daquilo que vocês são. Dica número 3. Aprender com outras pessoas multirraciais e as suas experiências. É importante vocês terem uma perspectiva daquilo que os outros pensam e principalmente do que é que os multirraciais pensam e o que é que eles têm para transmitir para vocês. Dica número 4. Portanto, esta dica é basicamente vocês, depois de terem passado pelo processo de aceitação daquilo que são, ter orgulho daquilo que vocês são e tenham orgulho das vossas origens. Todas elas vão vos trazer importantes experiências na vossa vida. Última dica é uma que ainda não consegui usufruir, mas se vocês tiverem oportunidade, por favor, usufruam, é viajar. Aproveitem que vocês têm várias nacionalidades, ou mais do que uma nacionalidade, e viajem para esses sítios, porque nada melhor do que aprender sobre a tua origem estando em contato direto 24 horas com ela. Viajem para o país do qual vocês têm a origem. Isso vai contribuir muito para vocês, para as vossas experiências, para vocês amadurecerem. E eu espero também um dia poder fazer isso, porque eu sei que vai contribuir muito para eu crescer, tanto a nível emocional, físico, social, entre muitas outras coisas. E é só. Estas são as perguntas e estas são as minhas respostas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se gostaram, não se esqueçam de pôr um thumbs up. Se gostaram do canal, por favor, não se esqueçam de subscrever. Se gostaram de tudo, por favor, sigam-me no Twitter, no Instagram. E se querem saber com mais detalhes sobre as minhas respostas desta tag, eu tenho o meu blog. Este meu blog, ele é maioritariamente escrito de forma um bocadinho sociológica. Tem também algumas coisas relacionadas com experiências pessoais. No entanto, se vocês estão interessados, podem ir lá ver.
Eu estou à vossa espera lá também no meu blog. E é tudo. Espero voltar-vos a ver no próximo vídeo e até lá fiquem bem. Bye bye! Eu também vou escolher logo palavras difíceis de dizer. Não é isto que eu queria dizer. Bem, eu tenho aqui uma coisa no meu cérebro guardada e não consigo transmitir. É horrível, é frustrante para mim. Pergunta número 7. Esta pergunta... passou aqui uma borboleta em frente à janela.